Get it done, get it right in the fields, let it out. Let's get it. Olá, habitante do mundo do marketing, você participante do CMO Summit 2024, um prazer ter você aqui com a gente. Olha, você já convidou o seu amigo para acompanhar tudo que está acontecendo aqui no CMO Summit 2024? Tá imperdível, né? Então, aproveite aí e faça a indicação, você concorre a muitos prêmios. Bom, hoje a gente está aqui com o Antônio Augusto Santos, diretor de marketing de consumo da Unilever. Um prazer ter você hoje aqui com a gente, Antônio. Prazer todo meu, Bruno. Obrigado pelo convite. Legal. Olha, a gente vai falar de um assunto muito importante para toda a indústria hoje e para todos os negócios, por que não, né? Vamos falar de canais de distribuição, da importância da expansão dos canais de distribuição, não só os físicos, mas também os digitais e o que está por trás disso. O Antônio tem uma vasta experiência nessa área, né, Antônio? E hoje é um dos seus principais focos lá na Unilever, né? É verdade. Eu trabalho com isso já tem muito tempo, bastante tempo. Trabalhei com isso aqui no Brasil, mas trabalhei também na África, trabalhei em parte da América Latina, no Sudeste Asiático. E agora estou com foco aqui no Brasil de novo. Legal. Antes de começar, eu perguntei quantos livros o Antônio já leu esse ano, porque ele lá no LinkedIn, você está vendo o LinkedIn aí, pode seguir, porque o Antônio produz muito conteúdo interessantíssimo no LinkedIn, faz reviews dos livros que ele lê. E só a gente está em 2024, né? Já leu quase 10 livros, né? Você já fez review, tem mais 2, né? Sim, como é que faz para ler tanto livro foram. assim e gerenciar um time de marketing da Unilever? Então, tem duas fórmulas que eu uso para ler tanto livro assim. A primeira dessas fórmulas é evitar a distração de coisas que eu adoro. Por exemplo, eu adoro séries. Eu adoro séries. Eu sei que meu tempo está entre ver uma série ou ler um livro. Eu priorizo o livro. A segunda coisa que eu descobri há pouco tempo atrás, que eu gosto bastante, é de pegar... todos os meus livros eu leio no Kindle. Então é de pegar a Alexa... Quando eu estou fazendo atividades que eu não posso parar para ler, e peço a Alexa para ler o livro para mim e vou escutando enquanto isso. Isso me ajuda muito. Olha que dica importante, hein? Pra gente que tá sempre muita coisa para fazer, né? É bacana. Bom, vamos voltar aqui então para o nosso desafio. O seu desafio. Você tem menos de um ano na Unilever, né? Sim. Mas já chegou com esse desafio grande de expandir os canais de distribuição, de trazer mais receita para a companhia através de novos canais e reformulando o que já estava, né? Começou lá pelo CRM essa história? Começou lá pelo CRM. O CRM é uma das principais ferramentas que existem para que você faça uma boa interação com os canais, né? Que você consiga comunicar aquilo que você precisa comunicar. E a gente sempre pensa no CRM sobre a ótica do cliente final, de pessoas como eu e você, aquele e-mail que você recebe, aquele push que você recebe. Mas, na verdade, o CRM, especialmente em cadeias mais longas, como as cadeias de produtos de bens de consumo de massa, que é o caso da Unilever, passa por vários atores. Então você imagina que passa por distribuidor, por equipe de vendas interna, por equipe de vendas do distribuidor, passa pelo ponto onde o produto está sendo utilizado, por exemplo, num bar, num restaurante, uma lanchonete, etc. Todos esses elos precisam compor o CRM para que você entregue a mensagem certa, no momento certo, para aquele elo da cadeia de distribuição. Então, realmente, o princípio de tudo está no CRM. Eu diria até que o princípio mesmo está um passo atrás do CRM. Está na formação do CDP, de você colocar os dados do cliente de tal forma que você consiga usar o CRM de uma forma prática. Do cliente, no caso, B2B, né? Que esse é o principal. Me corrijo. Você tem razão. O cliente é um dos elos, mas dos diferentes atores dessa cadeia. Então, os dados da equipe comercial terceira, os dados do distribuidor, os dados de quem está comprando o produto no final, o dado de quem recebe o produto, porque pode ser uma pessoa de logística, o dado de quem recebe o faturamento, o dado de quem manda naquilo, porque você precisa conversar com o gestor do distribuidor, você precisa conversar com o financeiro do distribuidor, e assim sucessivamente. Um CRM bem montado contempla todos esses atores. Legal. Vamos fazer um parênteses aqui rapidinho, Antônio. A gente fala de Unilever, tem marcas muito conhecidas, né? Quais as marcas que você cuida lá para poder fazer vender mais, que você está ali focado no fundo do funil, né?
Exato. Eu não faço hoje, na minha função, construção de marcas. Isso. Isso tem uma diretora de marketing brilhante que cuida da parte de marcas lá especificamente. Mas as marcas que eu tô, que está no portfólio que eu trabalho, são as marcas Hellmann's, a marca Knorr, a marca Maizena, a marca Cardor, marca Arisco. Todas essas marcas compõem o portfólio de nutrição da Unilever. Legal. E aí o desafio de vender mais, né? Vender mais por todos os canais. E aí uma das principais ações que você fez lá foi trabalhar o e-commerce, né? Conta um pouquinho desse desafio. Exato. Então, o que acontece? A gente tem um mercado que ainda tanto no Brasil quanto no restante do mundo, majoritariamente analógico. No entanto, um mercado que está se digitalizando muito. Essa digitalização, ela abre um precedente para que a gente possa interagir, a gente como indústria, interagir diretamente com o usuário final do nosso produto. Para isso, a estratégia de canais digitais é extremamente importante. Ela não substitui ainda, vamos ver o que vai acontecer nos próximos 10, 15 anos, mas ela não substitui ainda a distribuição analógica. Então, a construção dessa estratégia, ela leva em consideração algumas coisas. A primeira delas é justamente o acesso a esse usuário, esse consumidor final do produto e poder ter dados dele. Dados de compra, dados de comportamento, dados sobre que tipo de conteúdo ele consome, sobre quando ele consome, o que ele compra em conjunto com aquele produto. Por isso que começou com o CRM antes. Por isso que começa com CRM antes. E aí, um parêntese aqui de novo, porque a gente estava falando a importância do CRM, né, para a indústria, para o varejo, para todo mundo, né? E você vê que sem isso não dá para fazer nada, né? A gente está na moda da inteligência artificial, o pessoal parece que esqueceu do CRM, mas ele é importantíssimo, senão eu não faço esse segundo passo, né? Você tem toda a razão. E já que você citou a moda da inteligência artificial, a inteligência artificial ela é muito importante para você maximizar o potencial do teu CRM. Então, por exemplo, eu estava te mostrando aqui, o nosso CRM hoje, ele tem uma camada de inteligência artificial que é a camada interativa. Porque para a indústria, o que é mais importante? Qualquer indústria, seja de serviço, seja de bens de consumo de massa, é importante que você leve uma mensagem que eventualmente leve o seu potencial cliente a comprar. Todo mundo quer converter. Mas o seu cliente tem outras prioridades. Por vezes ele está interessado numa informação de uso, por exemplo, do produto. E o seu CRM, originalmente, ele tinha que adivinhar o momento de mandar esse tipo de mensagem. Com a inteligência artificial, você consegue estabelecer uma relação conversacional com o teu cliente, que é o que a gente fez na Unilever. Então, o meu cliente hoje ele pode entrar no meu CRM e conversar com ele via WhatsApp. Eu quero saber sobre receita, eu quero saber sobre o produto, eu quero saber sobre o preço. Ele pode. Ainda esse soft launch, a gente acabou de... Está pequeno, mas já mostra o tanto que a inteligência artificial é muito importante, mas a base é o CRM. Eu te cortei, desculpa, né? Você estava contando que para o e-commerce funcionar, você precisa ter todos os dados bem alinhados, a jornada, né, mapeada, os hábitos, o ticket, enfim. Na verdade, é o ovo ou a galinha. Você não precisa ter tudo mapeado para fazer. Mas você ter um bom e-commerce vai te dar dados para você mapear. Não ter, você depende de dados terceiros. Então, a jornada que a gente se propôs a estabelecer é uma jornada que vai permitir entregar para o cliente um valor tal, né, do ponto de vista de experiência, do ponto de vista de crédito, do ponto de vista de o que quer que seja, de forma que ele não só transacione comigo, compre, mas também me dê a possibilidade de conhecê-lo melhor com dados, de forma que eu consiga fazer uma flywheel ali, né, fazer uma roda girar de que eu conhecer ele melhor, eu entrego mais para ele, que por sinal vai fazer com que ele compre mais, que ele me entrega mais e assim sucessivamente. Mas lembra, e-commerce, canais digitais, Brasil, realidade Brasil, ainda é uma parcela de tudo. É a moda? É. Mas ainda é uma parcela. O físico é muito importante também. Mas o D2C é a próxima fronteira, né? É a próxima fronteira. O brasileiro está digitalizado, né? Assim, o que eu acredito? É inexorável você ter uma relação direta com o consumidor, direto com o teu cliente. Você precisa. Consumidor final. Consumidor final. Seja ele, no meu caso, um restaurante, seja no caso de uma outra empresa, talvez um cliente como eu e você, mas você precisa ter uma relação com essa pessoa para você conhecê-la bem. No modelo tradicional, o que você fazia? Pesquisa, você contratava instituto, etc. Isso continua válido. Com as plataformas que permitem que você vá até o cliente, você passa a juntar esses dados que você captura direto, DTC,
com os dados que você captura de maneira estruturada ou por meio de pesquisa. É importante manter esses dois mundos porque eles são complementares. Tem um Brasil profundo ainda que não compra online. Ah, e aí também faz parte do teu trabalho de trade, né? Sem dúvida. Porque a gente viu como, por exemplo, cresceu de forma muito assintosa os atacadistas, né? Que era uma coisa que existia pouco há 10 anos atrás. Cresceram muito. E eles fazem um papel muito importante de distribuir, por exemplo, aquele pequeno varejo que precisa comprar alguma coisa, sabe, de forma urgente, ou que ele não vai conseguir ter crédito no distribuidor. Quem vai atender essas pessoas? É o varejo físico. É muito relevante. O que você descobriu aí nesses meses que você está nessa operação que você se surpreendeu? Bom, algumas coisas. A primeira delas é a forma como eu nunca tinha trabalhado no segmento de food service, mas é a forma como os restaurantes por trás do salão trabalham. É uma máquina incrível. Como que assim, a compra de produtos, o desenvolvimento dos pratos, a execução, as questões que são relacionadas à saúde, que são relacionadas, sabe, à conservação, tem um universo ali por trás, a cadeia de distribuição para chegar até lá. E como que ainda tem espaço para a profissionalização desse setor, né? Então, a gente ainda faz, assim como era análogo na construção civil, quando eu trabalhei na construção civil, a gente ainda faz as coisas de maneira muito amadora, eh, muito pouco automatizada, eu diria. Então, é interessantíssimo ver como que está evoluindo, como que a gente está já nesse mercado vendo maquinário chegar de forma a otimizar as produções, como que os produtos já vêm de uma maneira muito mais simples de serem usados. Então, isso é uma descoberta fantástica que eu não conhecia. E uma outra coisa que é fantástica também, e que é uma das nossas apostas, é sobre as tendências dos menus, né? Para onde está indo a nutrição, para onde está indo a alimentação, o que as pessoas estão consumindo ao redor do mundo, quais são as tendências. Exemplifico, há um ano atrás começou a tendência, pouco mais de um ano, de pistache. Um negócio que ninguém sabia que ia chegar no ponto que chegou. Acompanhar essas tendências que falam muito sobre como a nossa sociedade está se comportando é fascinante. Hoje vende muito produto com pistache, já tem? Acho que já tem, vocês já têm, acho que ainda não, né? No meu portfólio não tem nada com pistache, o portfólio que eu trabalho, mas assim, mundialmente a gente vê como tem coisa com pistache. Vamos ver se vai ser a nova paleta italiana ou não, paleta mexicana, perdão, paleta mexicana ou não, mas tem uma tendência muito interessante. Voltando lá para o e-commerce, né? Vamos lá. Vocês hoje tem muito essa questão dos pedidos, né? Mas também tem essa compra para o usuário final, seja restaurante ou consumidor final mesmo. Vocês têm se surpreendido com essa área, né? Em canais novos, né? Que canais novos vocês têm trabalhado? Então, a gente tem se surpreendido gradativamente com o avanço de alguns canais que não eram utilizados pelo setor originalmente, como o Mercado Livre, como a Amazon e tudo mais. Esses grandes peer players, Magazine Luiza e tudo mais, que originalmente a gente olhava para eles para comprar eletrônico, depois a gente passou a comprar vestuário, e hoje se encontra tudo, eles são capazes de chegar em lugares que a gente não imagina, que a distribuição tradicional nunca vai chegar. E uma outra coisa que é muito interessante é que a forma como eles evoluíram a logística e a capacidade de entrega, hoje eles conseguem ser mais práticos para você comprar do que o mercadinho da esquina. Porque em cidades como São Paulo, por exemplo, você pode ter entrega no mesmo dia. Em locais mais remotos, que você não tem acesso a um portfólio super amplo, você consegue, em 2, 3 dias, receber um produto que às vezes ficava restrito a São Paulo. Então você pode ter uma culinária extremamente sofisticada no interior do país, hoje, se você quiser, comprando em canais como esse, ou comprando em canais que fazem a aglutinação dos pedidos como Compra Food Service, que é um dos nossos canais que a gente trabalha. Nesse canal você encontra produtos de todas as indústrias e você consegue ali montar uma cesta que exigiria de você, por exemplo, antes passar em 2, 3, 4 varejos para conseguir comprar. Atacadistas, né? Exatamente. Então é fascinante ver como que isso resolve uma dor que o cliente final tinha e que se a gente ficasse restrito, por exemplo, a uma visão só de São Paulo, que as coisas estão muito mais acessíveis, a gente nunca iria ir por esse caminho. Mas quando você olha a vastidão que é o Brasil,
É incrível como é que eles Isso que revolucionam as coisas. você falou num ponto interessante, né? Nosso foco aqui está sendo canal de distribuição, como avançar nisso. Estamos falando do digital, mas o Brasil é imenso. Ele não é São Paulo, Rio, né? Ele é muito maior que isso, né? E que peculiaridade você percebe que você percebeu assim, né? Que acho que você que veio da Localiza, né? Que é muito mais em centros urbanos, né? Sim. Como é que foi? Como é que você está vendo essa distribuição tão quase 100 mil pontos de venda? Isso é muito interessante, porque tem uma questão que ela ronda o marketing, que é a concentração dos nossos profissionais aqui em São Paulo. Por exemplo, você pega os prêmios F que acabaram de sair, 95% dos ganhadores são aqui de São Paulo, 95%. Né? Então a gente acaba replicando o comportamento e a realidade de São Paulo. Mas quando você pega o restante do país, tem uma riqueza e uma diversidade tão grande do ponto de vista de hábito de consumo, de mecanismos de entrega, de players, que ignorar o que está fora de São Paulo é um risco tremendo. E aí, quando a gente pensa em distribuição digital e distribuição analógica, isso tem também um impacto significativo em canais. Por dois motivos. O primeiro motivo é que, como eu estava falando um pouquinho mais cedo, alguns players conseguem distribuir em regiões fora aqui do centro, do eixo Rio, São Paulo ou Belo Horizonte, de maneira muito mais efetiva do que Um seria distribuidor um local. distribuidor local. Porque a fragmentação é muito grande. Então, por vezes, você precisa entregar um pedido fracionado em determinada localidade que um distribuidor que trabalha só com um determinado tipo de Não produto, consegue. ele não consegue por conta do pedido mínimo. Mas agora, um serviço que está chegando para entregar o seu produto, mais um ventilador, mais um... Aí sim, a carga fecha. Então, hoje, olhar para fora de São Paulo significa ter um potencial de expansão ou de crescimento que há 5 anos atrás era inatingível. Via digital. Via digital. Via esses pure plays, né? Mercado Livre, Via Amazon. isso. Ou canais próprios digitais, né? Então, eu diria que assim, São Paulo continua sendo a locomotiva, mas abre-se uma porta para desenvolvimento de marcas, de produtos, etc., ao redor do Brasil e do mundo, porque hoje e-commerce não tem fronteira, veja o caso, né, de AliExpress e tudo mais, mas abre-se uma fronteira para quem está aqui chegar em outros lugares que não existia há pouco tempo atrás. Então, você vê que Unilever está vendendo pelo Mercado Livre. Tem uma especificidade? O que tem diferente vender para o Mercado Livre e vender para o GPA, por exemplo? Tem uma especificidade. Eu particularmente, eu vendo, a minha divisão vende para a rotisserie do GPA. Então, eu vendo um produto para eles que eles vão transformar no frango assado que você compra, etc. Então, aquela venda para o GPA, ela é uma venda técnica, eu diria. A venda para o Mercado Livre é uma venda muito menos técnica. É para alguém que está numa localidade ou que está executando o produto de uma forma diferente. É o cara que tem o dogão e ele quer a maionese para o dogão. Esse cara vai comprar no Mercado Livre. Ou é o cara que está precisando de fazer caldo de galinha porque ele faz o sopão, etc, etc. E ele não tem o carro para ir até o açaí. Então ele quer que entregue na casa dele. Ele não tem nem tempo, porque há 1 hora, 2 horas que ele vai até um atacadista para comprar, 1, 2 horas que ele parou de fazer o produto dele para vender. Né? E o tempo, para quem é MEI, especialmente, né, é muito importante. Então esse tipo de distribuição que leva em consideração todo o perfil de clientes é muito importante. E aí eu entro num outro ponto, rapidinho, só para concluir o que você estava me perguntando, que o Brasil é tão diverso e o Brasil ele vive um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno do empreendedorismo individual. Né? Então você tem muita gente hoje vendendo produto, ou o pequeno empreendedor, que não é uma compra tradicional. Não é o cara que tem o CNPJ bonitinho, que consegue crédito bonitinho. Como que ele vai se abastecer do teu produto? Ele precisa de um canal digital para ele. Sim. Então isso faz uma diferença enorme quando você olha em perspectiva de onde você consegue ir, até onde você consegue alcançar.
É interessante, porque você consegue colocar mais gente que talvez não estaria comprando, né? Ou que a frequência seria menor, né? Pelo CRM você consegue medir, hoje você já consegue medir pelo CRM que tem uma frequência maior ou não? É cedo para dizer ainda, É. porque eu estou há 5 meses, é cedo para dizer ainda. Mas o que dá para ver com clareza é que o cliente que é pequeno dessa forma, como eu estou te dizendo, é um cliente que, na cadeia de distribuição tradicional, ele não interessa a ninguém. Para o distribuidor, ele é muito pequeno. Para as instituições que dão crédito, ele não tem crédito suficiente. Ele quase não interessa a ninguém. Então, ele é inservível para a cadeia de distribuição tradicional. Aí, o que ele faz? Ele compra o que está disponível na região dele para ele. E, por vezes, ele queria comprar a minha marca, mas não tem acesso à minha marca. Então, conseguir chegar até ele e oferecer esse tipo de serviço é viver a omnicanalidade na real, porque você sai da distribuição tradicional, pesada, caminhão, etc, etc, para entregar um produto do jeito que você quer, na hora que você quer, lá na casa do cliente. Então, assim, é cedo para dizer, para cravar sobre recorrência, etc, mas é claro, é nítido, que tem um potencial enorme ao redor desse país. Era isso que eu ia perguntar, né? Esse crescimento ele não está afetando outros canais, né? Ele está sendo incremental. Ele é totalmente incremental. Ele tem um nível de canibalização muito baixo, porque entender o cliente e as particularidades do cliente é o que torna uma cadeia de distribuição saudável. Se você bota de pé um e-commerce que ele vai brigar com o cliente do teu distribuidor, o que o teu distribuidor vai fazer? Ele vai te despriorizar. Tá? Então, todas essas questões da distribuição, elas têm que ser levadas em consideração para que tenha uma convivência harmônica entre os players. Você tem ali um cash and carry que tem uma função específica, você tem ali o distribuidor que tem uma função específica, você tem uma cadeia, né, por exemplo, uma cadeia, a gente pode pensar qualquer cadeia de fast food aqui, por exemplo, que é servida diretamente, tem uma terceira função específica. Cada um desses players precisa de uma distribuição específica para que seja harmônico, porque no final, se é o mesmo produto circulando por diferentes players, se você faz toda essa cadeia brigar, elas vão brigar pelo quê? Por preço. Sim. Quem vai ter que dar mais desconto? A indústria. Você. Então, gerenciar a cadeia bem gerenciada é fundamental para o alcance e para a saúde dos players que estão ali dentro. O que você viu de diferente também das suas experiências anteriores para essa agora também da complexidade? Você falou do Brasil, né? É muito interessante isso. Você numa empresa global com expansão no Brasil inteiro, que mais você vê de particularidade que o profissional de marketing que está numa posição como a sua, que precisa vender mais, né? O que ele tem que olhar quando ele vai pensar nesses canais de distribuição? Olha, eu diria que a primeira coisa que tem que fazer é partir do cliente, do último. No meu caso, o último cliente é às vezes um chefe de cozinha, ou ele é um pequeno empreendedor que é dono de um estabelecimento, ou que tem o seu próprio comércio. Parte dele. O que é, por um lado, a dor dele, e o que é, por outro lado, o amor? Por que essas duas coisas são importantes? A dor é aquilo que está impedindo ele de crescer, ou de chegar em determinado lugar que ele quer, de vender mais, ou de ter uma margem melhor, etc. O amor é a forma, é a pitada que ele quer dar para o negócio dele. No caso dos nossos clientes, o amor é o que ele tem pela nossa marca. Ele quer usar Knorr, ele quer usar Hellmann's, que são marcas de primeiríssima qualidade, que entregam um sabor inigualável para o produto dele. A dor é como que eu consigo ter acesso a essa coisa toda. Porque eu preciso de crédito, eu preciso de prazo, eu preciso, sabe? Se você consegue resolver essas duas coisas, continuar entregando o amor e resolver a dor, todo o restante da cadeia deve ser construído com base nisso. Quem faz o que em cada um dos elos, o que você precisa para conversar com cada um deles, como que a precificação se dá ali por trás, o que deve ser feito digital, o que deve ser feito analógico, e assim sucessivamente. Muito interessante você ter falado também do digital e do analógico, né? A gente está aqui batendo na tecla do digital, né? Você vai em qualquer evento, qualquer grande pessoa fala do digital, 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 mas a importância também desse. Eu acho que não é nem digital nem analógico, não é o, né? É o I, né? Acho que você fala bastante do I, né? Não é o e é da unicalidade que você falou também, né? É essa questão de você poder comprar um produto que vai entregar, sei lá na Amazônia, né? Então, essa unicalidade mesmo
sem barreiras, sem on e off. Esse é o ideal. E, de novo, cada um com sua respectiva função. Eu vou exemplificar para você. A gente, tradicionalmente, a gente que eu digo o mercado brasileiro, de distribuição como um todo, tradicionalmente a gente tem as figuras dos vendedores, dos DSRs, né? Que são aquelas pessoas que estão indo até você para te vender alguma coisa. Geralmente, como que funciona? Você é uma pessoa que vai ali tem muito tempo, que já te conhece, que conhece tua esposa, teu filho, que já tem a chave da tua despensa, que abre e olha o teu produto e conta e fala, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Você imagina que você tem uma figura como essa na sua casa, que você super confia, que você deixa entrar na tua despensa. Você ia sair para ir no supermercado? Ela compra para você, ela te fala o que é mais barato, ela te fala sobre novidades. Perfeito, né? Só que é caro também. Ter um vendedor à sua disposição é caro. Todo mundo compra o suficiente para ter um vendedor à sua disposição? Nem todo mundo. Como que você faz para atender aquele que não tem? Esse cara também quer comprar de você. Então o digital entra para complementar. Agora, como que o digital vai complementar uma figura tão emblemática como essa do vendedor? Com o CRM, entregando para ele inteligência, entregando para ele o pedido certo, ou a comunicação certa na hora certa, entregando para ele o que é dele. Então, por exemplo, você tem um determinado tipo de vendedor que atende determinado tipo de estabelecimento, em determinada região geográfica, com um determinado portfólio. O que chega para esse vendedor de forma proativa de um CRM tem que refletir essa particularidade. Não dá para ter mensagens genéricas, por exemplo. Então, isso tudo faz com que o on e o off sejam muito complementares, muito necessários. E desistir de um deles é correr o risco da Nike, né? Que é o caso que está todo mundo conversando a respeito agora. Eles foram muito para o DTC, tiraram o pé da distribuição analógica e, eventualmente, perderam 40 bilhões de mercado em valor. Tem que ser integrado valor do também, que mercado. você falou, né? Tem que ser integrado, tem que pensar nesse 360, né? Tem que ser super integrado. E isso é um erro recorrente das empresas. Tratar o digital como uma caixinha, o analógico como uma segunda caixinha. Um retroalimenta o outro. Se você isola as coisas, se você coloca elas de forma segregada, você não consegue aprender com o digital para aplicar no analógico, ver o que não está funcionando no analógico para tentar aplicar no digital. Elas são complementares. A gente é complementar. A gente está aqui gravando ao vivo para um programa, para o CMO Summit, que vai passar online, e a gente sabe que vai ter gente também assistindo futuramente presencialmente e daí por diante. Então, a vida ela acontece híbrida, assim como as estratégias de marketing têm que ser. Você está dando um spoiler aí, hein, do CMO Summit, ó. O Antônio está dando um spoiler aqui. Antônio, dá uma dica aí para os futuros CMOs. A gente tem muitos CMOs assistindo, muitos gerentes assistindo, coordenadores assistindo, e você tem uma carreira muito bacana de inovação, né? Eu acho que é muito legal o case que você teve na Localiza, né? A gente vê aí concorrentes copiando coisas que vocês fizeram. Qual é E você hoje está trabalhando numa área tão importante para o marketing, né? Você, lá no Localiza, você trabalhou toda a questão também da digitalização, do modelo ágil, e aqui agora no Lever também, um pouco dessa digitalização, mas o pensamento mais global, né? Um pouco mais amplo de distribuição. Qual as principais skills do profissional de marketing para poder encarar os desafios desse que uma Unilever tem? Primeira delas é curiosidade. Eu imagino que quem está assistindo aqui é curioso para saber o que as outras pessoas fazem. A primeira é essa, já acertou. De estar ouvindo o que os outros estão falando, o que os outros estão fazendo. Curiosidade para aprender, para ler, para estudar. Porque o marketing é uma função de ofício, né? O que eu quero dizer com isso? Você não aprende marketing, você tem que viver o marketing. E, por vezes, dentro de uma organização, você fica restrito àquilo que a organização está fazendo. Então, quando você expande seu horizonte com curiosidade, etc., esse é o primeiro gol. Faça isso. O segundo é tenha bons amigos marqueteiros. Porque uma coisa é o conhecimento que você adquire lendo e etc. Outra coisa é você vendo na prática o que as pessoas estão fazendo. Uma das principais ferramentas que eu uso, que eu mais gosto, é benchmark, marcar com uma empresa que eu admiro para ir até lá e aprender o que eles estão fazendo. Por exemplo, 3 semanas atrás eu estava na CIMED aprendendo com o Fernando. Falei, você pode me ensinar? Pouquinho tempo atrás eu estava no Inter aprendendo com a Priscila. E assim, fazer bons amigos, estava com a Alexa na MRV, a fazer bons amigos que você pode aprender com eles, corta um caminho imenso da sua curva. Curiosidade, bons amigos.
E aprendizado sempre também, né? Exatamente, aprendizado sempre, não para de estudar. Muito bom. Antônio, um prazer ter você aqui no CMO Summit. Prazer é todo meu. Com esse tema bem específico que a gente trouxe sobre canais de distribuição, crescimento, tenho certeza que é um assunto que muitos que vocês que estão aqui assistindo queriam saber mais. E está aí o exemplo da Unilever que o Antônio tem implementado lá. Obrigado mais uma vez, grande abraço. Prazer. Valeu, obrigado, Bruno. Até já, pessoal. Continue com a gente aqui no CMO Summit.